Carlos Abreu Amorim, quem é? Professor universitário de profissão, doutorado em Direito, foi deputado, 12ª e 13ª legislatura, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, foi secretário de Estado, adjunto e dos assuntos parlamentares do 24º Governo Constitucional. Abreu Amorim já não é novo no governo, assumiu o papel de pivô. Gosto dessa palavra, pivô. É de onde bom. Para negociar com os 60 deputados do Chega e os 58 do PS. Não parece, mas foi ele que conseguiu que se aprovasse o OI. Em 2011 chegou a vice-presidente da bancada parlamentar, disse para aí umas coisas dos tipos do Sul, mas eu não vou dizer aqui. Só vou falar de uma coisa que acho gira, é quando ele pediu a demissão do Ministro das Finanças, que estavam a apertar muito connosco, foi no tempo da Troika. Terminou durante a liderança do Rui Rio. Abreu Amorim ficou de fora, portanto ele não é ruísta. No Ficou de último fora ano, por opção. por opção. Parece que tem esta cara assim, mas é um tipo porreiro. Digo já. Isto vai ser giro. No último ano, como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi uma sombra do parlamentar truculento, que mandava uns bitites, como é que se diz? Trabalhou com o Pedro Duarte. Depois, na comunicação social, tentou mudar ali uma coisa que eu, por acaso, acho que era muito interessante, que era acabar com a publicidade na estação pública. Simplesmente não conseguiu isso. Agora soube que já não tem a tutela disso, o que é uma pena. O governo da AD deverá insistir em mudar no setor dos mídias. Abreu Amorim disse uma coisa muito gira, que o Código de Comunicação Social, que visa densificar a legislação do setor, deverá ser apresentado ao Parlamento com a introdução de regras neutras. Agora, como Ministro, terá a oportunidade de retomar um pacote? Não pode fazer, que é densificar a deontologia jornalística. O que é que ele diz aqui? Um jornalista noticia e, ao mesmo tempo, comenta. Vocês veem na televisão que os jornalistas são comentadores. É que é uma coisa absolutamente fantástica. Podem bater palmas. Faz favor. Muito obrigado. Eu queria agradecer as simpáticas palavras. Conforme disse o Joaquim Jorge... Espera aí, esqueci-me de... Desculpa. Faço trabalho. Vou dar aqui um livrinho. Que é giro, eu vou-te explicar. Ninguém ligou a isto. Ignoraram isto. O Joaquim Jorge, o crânio, conhece o Menezes. Isto foi publicado há ano e meio. Desculpa, mas isto foi o despolutar de um clamor. Mas querem ignorar. Muito obrigado. O Joaquim Jorge disse, e bem, que eu prescindi daquilo que tínhamos combinado primeiramente, que era fazer uma introdução. Fez isso, obviamente, pensando nos meus amigos, na vossa saúde mental e na vossa paciência, sobretudo, porque a introdução já estava assim. Eu não costumo ler as minhas intervenções, só quando tem mesmo que ser, mas são tópicos. Mas depois, que está aqui, eu vou dizendo nas perguntas que me forem fazer. E estas palavras preliminares são apenas, em primeiro lugar, para agradecer o amável convite para estar aqui, dizer que o faço com muito gosto, com muito prazer, e dizer outra coisa, que é o seguinte: a tradição de tertúlias, independentemente da sua forma, tertúlias dentro de um jantar, tertúlias em reuniões, onde as pessoas, os cidadãos se reúnem para discutir o seu futuro, a sua vida, enfim, as suas perplexidades, as suas interrogações, as suas angústias, são extremamente importantes. É muito importante aquilo que o Joaquim Jorge está aqui a fazer. É muito importante estarmos aqui todos, porque nós estamos aqui a discutir a cidade, a discutir o coletivo, a discutir-nos a nós mesmos e a descobrir o mundo em que estamos e em que estamos de viver, tentando sempre melhorá-lo um bocadinho. Muito bem. Acho que estás mais calmo. É a idade ou é o cargo que ocupa? A idade é importante, não é?
Costuma-se dizer, dizia-me uma pessoa da minha família, já com muita idade, infelizmente já não está entre nós, que a idade é uma coisa curiosa porque tudo cai, dizia ele. E às vezes também aquele entusiasmo. A idade é uma coisa, é um conceito relativo. Mas achas que estás mais calmo ou não? Ou é por seres ministro? Também é por ser ministro. O cara Tens mais também, cuidado com o que dizes? eu gostaria de dizer que não, mas não estaria a dizer a verdade. E como disse alguém que não merece muito ser citado, e por isso eu não vou dizer o nome dele, só a verdade é revolucionária, não é? E portanto, ser ministro é importante. Quanto à idade é uma coisa muito curiosa, não é? A idade vive muito na nossa cabeça. Sim. Já agora essa pessoa que dizia que a idade tudo cai, também dizia que, quando diziam que ele faleceu com muita idade, e as pessoas diziam, ai que bom, já tem 90 e não sei quantos anos, ele ficava assim um bocadinho admirado porque ele não tinha essa consciência. Ou seja, bastante, por exemplo, os homens portugueses no século XX, só no século XX, a idade média avançou cerca de 16 anos, é muito. Mas para trás a idade... É péssimo, temos que nos reformar mais tarde. Na altura nem havia reforma, isso era um conceito já mais moderno. Porque ele é um contador de histórias e percebe. Quantos anos tens? 59? Não, tenho 62. Oh, estás bem conservado. Olha, eu queria resumir aqui isto. Eu estive aqui a fazer uma cábula, portanto, houve um excedente no PIB de 1,3 em 2023, depois 0,5 em 2024 e agora prevê-se um quase nulo, que é 0,1. Não, 3, 0,1 para o 26. Muito bem. Mas há pessoas que falam, o PS, e tu sabes, vai haver um excedente da Segurança Social, não é? Porque há mais emprego. Depois penso que vamos a caminho de um novo excedente, não é? E há também uma boa evolução do emprego, que isso é muito bom. Mas depois, nesta equação, a valorização das carreiras na função pública, a redução das taxas de IRS ou a entrega do complemento extraordinário aos pensionistas, acresce a isto o impacto orçamental do PPR. PRR, sim. O ano 2026 será muito exigente, mas a vitória autárquica, eu depois queria comentar o que eu estou a dizer, de Luís Montenegro dará um novo alento para seguir em frente. Não é um orçamento de austeridade, mas é uma espécie de travagem brusca nas medidas de aumento de despesa e na redução da receita. E se calhar já tem influência na saúde. O que é que tu achas disto tudo? Acho o seguinte, a estabilidade financeira está assegurada. Independentemente, já vou falar sobre o ano de 26, que de facto vai ser um ano que exige bastante cautelas, bastantes mesmo. Mas a estabilidade financeira e o equilíbrio orçamental estão assegurados, a não ser que se faça qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário no Parlamento, agora, neste período em que estamos, que é o período da especialidade. Nós estamos em crer, eu vou responder à pergunta, mas estamos em crer que isso não vai acontecer, porque o PS assumiu uma posição muito responsável, por várias razões, e nem todas, digamos assim, são razões que possam ser afirmadas na praça pública, são políticas, mas, e não me compete a mim, enquanto ministro, estar a comentar as políticas do PS, mas não faz qualquer sentido, e eu penso que qualquer cidadão minimamente informado compreende isso, não faz qualquer sentido viabilizar um orçamento que tem determinadas, como agora se diz, balizas, e está aqui hoje até uma equipa de futebol, e portanto o termo é apropriado, e limites e bases, designadamente o equilíbrio orçamental, que é a primeira das premissas, e depois aprovar na especialidade propostas que vão desequilibrar completamente. Mas isso pode acontecer. Uma coligação negativa. Mas isso depende do sentido de responsabilidade do PS. Vamos cá ver. O Governo quer, e é importante, não é uma teima, não é um capricho. O Governo quer manter a trajetória, digamos assim, virtuosa
das finanças públicas, porque ela tem sido compensadora. Não foi este governo que começou com isso. O primeiro orçamento com superávit foi feito pelo Partido Socialista e era Ministro das Finanças o Dr. Medina. E depois tivemos outro orçamento com superávit. Vamos ter, no final deste ano, outro orçamento com superávit. Para o ano, se voltarmos a ter, é o 4º ano consecutivo em que temos excedente financeiro. E nós podemos dizer, e é uma pergunta lícita, legítima, podemos dizer, mas vamos lá ver, isto é muito bonito para as agências internacionais, isto é muito bonito para Portugal estar nos rankings dos países que não têm déficit, porque neste momento na Europa está a regressar o déficit, mesmo a sítios onde nós julgaríamos que tal não ia acontecer. A França já está por aí fora, mas isso não se sente na economia e, vamos lá dizer as coisas como elas devem ser ditas, no bolso das pessoas. Só que é errado, do ponto de vista económico e financeiro, separar as duas coisas. O facto de nós termos políticas orçamentais virtuosas começadas há 3 anos e que para o ano poderão ter o 4º ano consecutivo faz com que Portugal, lembram-se, há uns anos éramos lixo. E agora não só não somos lixo, como já somos numa das agências de notação financeira A e noutra A+, e nas duas com perspectiva positiva, e neste mês esperamos, há uma outra agência que agora me escapou o nome, das mais conhecidas, que também vai dar a sua notação e provavelmente vai não para que vais a dizer. Não, mas deixa-me só dizer que isto tem uma consequência, isto é que é importante. É que isso tem uma consequência direta, é que os nossos juros baixam. Pagamos menos. E pagamos menos significa que a carga do dinheiro dos portugueses, que está ali destinada para pagar a dívida, que é, isto não é uma figura de estilo de um político, é uma canga, é um peso que nós temos amarrados às pernas e que não nos deixa andar. A dívida pública. A dívida pública, que chegou a estar em 130 e tal % do PIB, vai passar este ano para 90%. E vamos baixar. E o ano passado estava em 92, 93. E, portanto, estamos a baixar todos os anos. E isso significa baixar os juros. Se nós perdermos este caminho, eles vão dizer, olha, lá estão eles. Outra vez. Está a voltar. Estão a ver? Mas um intervalozinho. Portanto, é importante. Ou seja, concluindo, vou mesmo concluir. Concluindo. O Partido Socialista absteve-se, viabilizou o orçamento. Teve essa posição responsável, independentemente das razões que nós quisermos imaginar. Agora não vai viabilizar o orçamento e depois, na especialidade, fazer com que o orçamento tenha é isso que eu queria falar. 2 pontos de déficit. Não faz sentido. Isso não faz sentido. O PS... E eles sabem que não faz sentido. Bem, eu já li que o PS vai propor na especialidade aumento permanente das pensões e das reformas mais baixas, redução do IVA sobre bens alimentares mais básicos, aumento dos apoios aos antigos combatentes e bombeiros. No fundo, encaminhar receitas da Segurança Social, da cobrança do ISP, que não estão contabilizadas segundo eles, assim como evitar a prescrição de dívidas fiscais. Nem sempre. Mas deixa-me acabar esta pergunta. É que o Luís Montenegro diz que se fizerem isso desvirtuam o orçamento. Desequilibram. Desvirtuam, é uma forma de dizer desequilibram. Ou seja, voltamos a ter déficit e eu acho que isso ninguém quer. É uma questão de se fazer contas. Nós também gostaríamos de que aquele aumento extraordinário que demos durante 2 anos, em setembro, aos pensionistas, se passasse a ser um aumento estrutural, que é uma questão de fazer as contas. São muitas centenas de milhões. Ora, isso não é possível, não se pode ter tudo e um par de botas, desculpem a expressão. Ou seja, não é possível manter o equilíbrio orçamental e ter um aumento estrutural dessa natureza. E, portanto, mas se houver possibilidades, podem dar aquele bónus de 200 ou 200 e tal euros a meio do ano? Se voltarmos, e isso já foi dito pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, se chegarmos como esperamos, novamente, por alturas do verão, e a situação for aquela que foi nos 2 últimos anos, vamos voltar a dar esse aumento extraordinário. Mas extraordinário. Porque não estrutural? Porque a diferença é muito grande em termos de finanças públicas. Agora,
que é importante é manter esta trajetória, porque esta trajetória garante-nos compensações e garante que nós somos um país que, apesar dos riscos orçamentais, e eu vou explicar porque é que os riscos orçamentais existem. O que é que tem de especial este ano? Todos os anos são especiais quando se discute o orçamento, eu sei. Mas este tem aqui uma coisa que toda a gente vai compreender. Quando o PRR foi desenhado, mais ou menos em 21, 22, há uma série de pagamentos que temos que fazer no PRR, porque nós temos empréstimos e temos dinheiro a fundo perdido. E temos também um conjunto de obrigações dentro do PRR. A mecânica é complicada. Mas os pagamentos ficaram desenhados para este ano, desde o início. Ou seja, 26 é o ano em que vamos pagar. E as contas que nós fizemos é que, mais coisa, menos coisa, vamos pagar cerca de 2,5 bi. Ou seja, 2.500 milhões de euros. 2.500 milhões de euros. Assim é que é. O que significa que isto é um peso muito grande. Por isso é que 26 é um ano excepcional. 27 já não será Então assim. vamos agora aqui resumir para a gente perceber bem isto. Então, no fundo, o orçamento votado na generalidade não pode ser alterado na especialidade. Não, pode ser alterado. Mas não está, por exemplo, para o aumento das pensões dar mais um bocadinho, está em Tem que se 2,8. tirar do outro sítio, não é? É aí um jogo, um equilíbrio, mantendo o equilíbrio. Ou seja, se nos começam, vamos cá ver, há partidos. Eles vão fazer isso. E eu vou dizer, não acredito. Eu sinceramente não acredito. O PS e, sobretudo, permitam-me dizer, a esta atual liderança do PS, eu sou suspeito porque eu conheço e sou amigo do Dr. José Luís Carneiro há mais de 30 anos. A agenda reformista do Estado, onde é que está? Está na gaveta? A agenda reformista está a ser preparada. Essa é uma reforma de fundo. Quando é que vai ser apresentada? Vai ser apresentada muito brevemente, provavelmente assim. Ok, agora eu tinha aqui várias perguntas, mas quem deseja falar, por favor. Esta é democracia pura. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Ok. O que é que achaste da vitória do Menezes? Estás muito espevitada. Antigamente nem querias falar, até dizias, não me chateias e tal. Primeiro, agradecer aos artistas por continuar estas sessões que são excelentes e a presença do Carlos Abreu Amorim, que de facto eu estava aqui a noite toda a ouvir e gostei muito de facto da forma como abordou todas as questões. Toda a e noite de uma maneira... ficávamos a dormir. Não, porque de facto há aqui uma abordagem muito, digamos, holística do que, Ele volta cá outra vez. do que o Governo está a fazer. E há aqui algumas questões que eu colocaria, que é, independentemente que é, eu penso que tudo o que aqui disse, eu corroboro de certa maneira, e em particular até falar do nosso Ministro, que eu acho que de facto é uma pessoa brilhante e que não anda nos mediatismos do Centeno, mas que faz trabalho. A minha questão é, tudo isto me parece que o Governo devia apostar numa estratégia de comunicação que o povo, as pessoas que sentem tudo isto, ou que irão sentir mais à frente os resultados de toda esta política, deviam de facto ser mais informadas mais diretamente para perceberem melhor a coisa. Até que ponto o Governo está a preparar uma estratégia de facto objetiva de comunicação com todos, para que todos percebam o porquê das atitudes e da linha que o Governo está a seguir. Pronto, sobre a comunicação, em primeiro lugar... Esta pergunta foi encomendada? Não. Há quem diga mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas aqui nem tanto, não é? Ou seja, eu não me lembro de uma única vez... Mas vocês estão a preparar uma Isso, já lá plataforma. chego, mas eu não me lembro de uma única vez em que o PSD tenha estado no governo que não se cesse que comunica mal. De facto, pode haver aqui alguns déficits de comunicação, embora isto levar-nos-ia, não é o que vai acontecer, mas levar-nos-ia a uma grande discussão, porque comunicar hoje não tem nada a ver com o que era comunicar há 15 ou há 20 anos. Isto mudou muito. E há lógicas de comunicação em que eu particularmente não me sinto completamente à vontade. As coisas são... A nossa época mudou muito. A nossa época hoje nós todos, desde o início praticamente das nossas civilizações, e se calhar até antes,
nós comunicamos com a palavra. E nós compreendemos o mundo com a palavra, a própria e a dos outros. Nos últimos anos, isto mudou. É através da imagem. Nós entramos na época da imagem. E é a época da imagem que prescinde da palavra. E, eventualmente, se isto continuar no rumo em que está, a palavra até se torna prejudicial. Vejam até a evolução das próprias plataformas de redes sociais que começaram com a palavra e que cada vez mais acabaram, só as que têm agora mais êxito, apenas e exclusivamente na imagem. Isto significa que a comunicação política hoje não tem nada a ver com aquilo que era há poucos anos. E, portanto, não há dúvida nenhuma que nós temos déficit de comunicação. Isso é verdade. E se compararmos com o partido que nos antecedeu no governo, somos autênticos, digamos assim, aprendizes. Exatamente. Não temos esse talento. Nós preferimos, seria fácil dizer agora, governar melhor e comunicar pior. Mas há, de facto, uma estratégia de comunicação que está a ser pensada e que vai tentar estruturar alguma comunicação. Eu penso que isso também vai ser útil. Agora, o governo não pode comunicar... E denunciar fake news. Sim, e denunciar fake news, mas isso é uma tarefa que compete a todos, a começar pelos órgãos de comunicação social. E que acusam que isso depois vai dar censura. Não, isso. Normalmente quem diz isso são entre polígrafos, isto é, aferições da verdade, e censura há uma diferença gigantesca. Não é? Agora, hoje em dia, o cidadão, e eu já fui, por exemplo, com sistemas de inteligência artificial, uma vez recebi no meu telemóvel uma imagem, um reel, como agora se diz, em que o primeiro-ministro, que eu conheço muito bem, como imaginam, a figura, a voz, etc., estava a falar. E eu olhei e era o primeiro-ministro. Mas o discurso era disparatado. E eu fiquei a olhar para aquilo, o que é que aconteceu? Até que de repente deu-se uma epifania, não é? Uma revelação divina, e eu percebi, isto é inteligência artificial. Ou seja, eu durante, vá lá, 3, 4, 5 segundos, fui enganado. Ora, se eu fui enganado, que eu conheço tão bem, então eu imagino as outras pessoas. Estás a ver gente ali atrás, e ele disse, eu vi, estava ali. E ele não disse. Olha, isto são desafios que nós, há pouco tempo, nem sequer figurávamos. Não é impossível. A comunicação tem do governo, o governo é um governo. Os tempos mudam, e os governos mudaram muito na sua comunicação. Eu também estudo um bocadinho isso e sei exatamente onde é que estão. Temos de contar umas histórias. Não, depois. Mas o governo tem que ter uma comunicação institucional. Eu não deixo. Isto tem que ter um seguimento. Nós, quando governamos, comunicamos a governação. Podemos fazê-lo num estilo mais ligeiro do que noutros tempos. Mas o governo é uma coisa muito séria. Ok, vamos lá. Quem é que deseja falar? Carolina, queres falar? Sei lá, casa. Espera. Como é que vão comunicar dizendo aos pensionistas que ganham 500, muitos ganham 500, trabalhavam toda a vida, vão ter um aumento de 2 e tal por cento, não é? 2,5, 2,8, não sei. E quando o ordenado mínimo vai aumentar 50 euros. Sim, Mas hoje nas notícias diziam que há muitas pessoas idosas que estão a compartilhar casa, que não têm possibilidades. Como é que vão comunicar isso? é muito difícil comunicar coisas más, mas temos que o fazer com verdade e temos que o fazer... As pessoas querem depois aquele... Oh Carolina, não entres em diálogo, Quando, deixa o senhor falar. nos subsídios, nas pensões e no ordenado mínimo, que está a crescer, nós vamos atingir uma soma, até ao fim do nosso mandato, o nosso plano sobre o ordenado mínimo estava, digamos assim, foi avançado antes de nós mesmos tomarmos posse. Sabemos o que é que vamos aumentar e vamos cumprir. O que é que vamos aumentar todos os anos. E temos que subir de uma forma compassada.
porque o nosso ordenado mínimo é de facto muito baixo e as pensões mais baixas são de facto muitíssimo baixas. Mas é uma tarefa que nós não podemos, se nós não podemos no Governo fazer tudo aquilo que gostávamos de fazer, porque as finanças não permitem. Não é? E não há dúvida nenhuma que nós aí pedimos meças a quem nos antecedeu. Nós estamos a aumentar as pensões de uma forma, este ano não tanto, mas estamos a aumentar as pensões e vamos fazê-lo até ao final do nosso mandato, nos próximos 4 anos, vamos fazê-lo de uma forma segura, sustentada e que vai compensar os pensionistas. Ok, vamos ali à Naturana. Por exemplo, aquele bónus que dão, isso coitado, é um mês. É um mês, mas é um mês que faz a diferença a muita gente. Pois, mas se isso fosse dividido, acrescentando agora às pensões... O problema é que se fosse dividido, permitia... O que é que não é dividido? Isso é que é para toda a Pergunta, gente. o que é que não é dividido? Essa é uma boa pergunta. Porque nós não sabemos exatamente como é que vamos estar em agosto. Ou seja, nós podemos fazer previsões, mas há um limite para a certeza absoluta sobre aquilo que se passa nas finanças públicas, que às vezes são, digamos assim, desmontadas com alguém que começa, enfim, uma ameaça sobre tarifas ou uma guerra, ou seja, nós não podemos dizer agora, em novembro de 25, como é que vamos estar em agosto de 26. E sabemos em agosto de 26 se podemos dar aquele bónus ou não podemos. E se nós prometemos dividir aquele bónus pelos meses todos, podemos chegar a uma Eu vou situação... reformular a pergunta. Em vez de dar aquele bónus, podiam dar um bocadinho, mas permanente. Mas isso significava uma capacidade de previsão que podia ameaçar o equilíbrio das nossas contas públicas. Passava a ser estrutural. Passava a ser estrutural. Ok. E isso significava que nós tínhamos que ter a certeza que podemos pagar. Ora, nós neste momento não temos a certeza que podemos pagar. Temos uma grande expectativa, mas não temos a certeza. E queremos jogar pelo seguro. Vamos lá, Ana. Não, eu queria só fazer uma pergunta. Eu sou profissional de saúde e fala-se sempre muito mal da saúde e eu, como profissional, às vezes fico desgostosa. Nós trabalhamos imenso em prol do cidadão que é utente do Serviço Nacional de Saúde. IPO do Porto, por exemplo, vai abrir 8 aceleradores de topo lineares. Eu não posso estar a falar mal do Sistema Nacional de Saúde. Vamos ter um prontoterapia, também não posso estar a falar mal do Sistema Nacional de Saúde. Agora, o que eu acho é que às vezes é preciso ter coragem para priorizar. Sim. Eu já há muitos anos que estou na saúde e faço formações na saúde e se fala muito nesta palavra, priorizar. Mas não se tem coragem para se fazer. Porque cada vez mais os cuidados de saúde aumentam e a tendência vai ser para aumentar cada vez mais. Por isso, dizer que isto vai ter dias bons, não vai. Porque a tendência vai sempre ser aumentar, até por causa das tecnologias e dos investimentos que se fazem. Para além disso, para quando um gestor de pacientes, muitas vezes os pacientes fazem um gasto imenso à saúde. Ana, qual é a pergunta, Ana? A pergunta é... eu não sei qual é a pergunta. A pergunta é para quando a coragem das reformas e da priorização da saúde e valorizar a saúde como ela é. A saúde está priorizada no orçamento, não é? Ou seja, o volume orçamental que cresce todos os anos é de facto, digamos assim, em si mesmo uma prioridade. Agora, é possível, quando nós criticamos o SNS, ou o modo de funcionamento deste, daquela, enfim, vertente do SNS, nós não estamos a dizer mal dos profissionais de saúde. Aliás, eu devo dizer, eu não conheço, estou um bocadinho admirado com a sua introdução, porque eu não conheço ninguém que diga mal dos profissionais de saúde. Pelo menos na área política não me lembro de ouvir. Podemos dizer, eu não fui bem atendido aqui e acolá, mas não ouço ninguém dizer mal. Pelo contrário, há um grande respeito pelos profissionais de saúde. Agora, há a noção de pessoas que estudam muito profundamente o problema de que este dinheiro podia ter outro tipo de dividendos e de benefícios para os utentes, ou seja, podia ser melhor aplicado. Mas eu não sou um perito nessa matéria
E, de facto, como disse há pouco, quando falamos na saúde, eu julgo que, para nós fazermos alguma coisa que possa significar uma grande reforma da saúde, é preciso um apoio político e parlamentar que neste momento não existe. Qual é o problema da saúde? Qual é o problema? Eu vou dizer. Um problema político. É dinheiro? Político. Não, político. O problema da saúde, sabem qual é? E aqui ninguém fica absolvido. É tornar-se um motivo de querela política. É eu pegar na saúde e atirar ao meu adversário, por sua vez, me atirar a mim. Não pode ser. Não pode ser. Até me caiu o micro. Ou seja, a saúde tem que ser um bem fundamental do nosso regime. Não pode ser uma arma de arremesso. E quando eu vejo, agora aconteceu isto com uma grávida e aquilo... Ou seja, de repente isto torna-se um jogo que lá está. Que Isso é a televisão que impõe. Não é só a televisão. São os partidos políticos também. Há aqui responsabilidades. Há aqui uma lógica, vamos aproveitar isto a ver se retiramos aqui alguns dividendos e entramos na lógica que hoje foi denunciada pelo Sr. Presidente da República, que é, depois a tentação é resolver o caso. Ora, eu a resolver casos não resolvo o problema. Essa é que é a questão. Muito bem, vamos lá. Falta pouco para terminar. Voltamos ali a ti. Eu ainda tenho muito para dizer. Sim, mas vamos acabar daqui um bocadinho. Eu voltava aqui um pouquinho à questão da saúde, que me parece tal como aqui. Vamos falar de outra coisa. Não, mas eu acho que sim, que a saúde, para mim, é um problema de gestão, mais de gestão do que propriamente falta de dinheiro. Porque nós temos exemplos no país, em regiões em que as coisas correm melhor do que noutras regiões, e portanto há toda uma questão. A questão agora é, valeu a pena criar o tal gestor do Serviço Nacional de Saúde? É que não vejo, não tenho noção que isso tenha valido a pena. E a questão é, de facto, aquilo que acabou de dizer. Parece-me que é um setor em que tem, de facto, que haver um pacto de regime. Porque senão não se vai ter nunca uma mudança estrutural e qualquer ministro será certificado. Não é Paulo Martins, nem o Manel, é sempre o ministro da Saúde que será sempre certificado. Ok, não fez a pergunta, respondeu, vamos continuar. Respondeu, vamos lá. Alguém que quer falar? Em relação ao aumento do governo... És neófito aqui. Muito boa noite. Dar só os parabéns, Jorge, por mais esta sessão e também não podia deixar de dizer, pelo excelente convidado que aqui temos, que não percebo, é do teu partido, eu percebo. Eu gostava que quando veio cá o seguro não te vi aqui. O António José Eu posso explicar porquê, mas aí ia demorar tempo. Não, ok, vamos lá. Não, independentemente de ser um bom ministro, é uma excelente pessoa e isso é o mais importante até. É o seguinte, eu trabalho na área têxtil, sou gestor no negócio de uma empresa espanhola que trabalhamos com empresas portuguesas cá para exportação. E o setor têxtil, como outros, mas eu vou falar neste mais em concreto, tem sofrido ao longo destes últimos anos, de facto, várias variações em termos daquilo que está em baixa, está em alta. Neste momento, por exemplo, está um bocado em baixa, infelizmente, e quero parecer que tem sido muito fruto de mais políticas económicas que, obviamente, não facilitam a vida às empresas, é muito falado, muito comentado, que realmente, enfim, sustentam uma grande parte da nossa economia em termos de exportação. A minha questão é muito simples, Casa Amorim. Se de facto este orçamento, nesse aspecto, vem trazer algum benefício e se as empresas podem ter alguma esperança, de facto, de que vão ter alguns benefícios que possa facilitar a exportação. Obrigado, Joaquim Barbosa. A política económica portuguesa está muito virada para a exportação e de setores prioritários, particularmente o têxtil, entre outros. A grande questão é, quando tu dizes facilitar, Joaquim, é no sentido de não complicar. Ou seja, muitas vezes o Estado aparece como um obstáculo, como um entrave. Se há pessoa que eu conheço que é sensível a esse problema, é o atual Ministro da Economia, o Dr. Castro Almeida. Ele, por vocação e por espírito de missão, quer descomplicar a vida das empresas. A questão do têxtil é um bocadinho diferente, porque o têxtil é dos setores, não apenas em Portugal, que vive mais das oscilações económicas internacionais. E a crise do têxtil neste momento acontece em Espanha, acontece em Itália, acontece até fora da Europa, por um conjunto de outras razões.
Agora, no que diz respeito ao Governo, a política económica do Governo é essa de facilitar, no sentido de descomplicar. Porque a palavra facilitismo hoje em dia tem outras conotações e não é por aí que eu queria ir. Ok, vamos terminar. Antes vou tirar aqui uma foto com eles. Esperem aí um bocadinho. É para dizer que estivemos no clube. Olha cá. Desculpe lá. Era só o resto. É assim? Então, peraí, deixa-me voltar. Portanto, 2 a 8 é um dia bom para mim. Vou apresentar um livro. Um dia também posso falar dele, posso fazer um terceiro livro, mas a minha mulher não autoriza que eu faça mais livros sobre livros. E, portanto, acabou. Espero que venham cá no dia 7. Foi um prazer. Gostei muito. É possível voltar cá? Claro, que é que tenho tanta coisa para dizer. Tenho uns amigos para falar consigo. Muito bem. Podem se levantar. Eu seguro. Eu fico com os dois.